Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Não. Antônio conversa com Regina em um café. Regina tomou uma decisão importante. O amor entre eles se desvaleceu, pelo menos desde o fim do relacionamento dela. Ela tentou amá-lo. Ela realmente fez, mas ele simplesmente não pode fazer isso. Antônio pergunta a Regina quem ela ama, embora ele já saiba a resposta. Regina diz que isso não é da conta de Antônio. Ela garante que tentou fazer funcionar, mas tudo deu errado. Desculpe, Antônio, acabou. Antônio começa a chorar ao pegar o anel de volta. De volta à bonita, Jerônimo parabeniza Matilde e Carlos pelo noivado. Matilde ainda diz que não há cara mais bonito do que Jerônimo. Carlos diz que é grato pelo amor cego. Carlos e Jerônimo fogem para o escritório para que Jerônimo possa ler o resultado da autópsia. Jerônimo está pasmo. Isso quer dizer que meu irmão não se suicidou. Rafael foi assassinado. Augusto pressiona Renata para que dê logo final ao seu casamento rapidamente. Ela repete a história da foto rasgada e diz que acha que não terá aquela foto perfeita de marido e mulher, família, cachorro e lareira. Mas Augusto sugere bem certamente não com Jerônimo, mas talvez com outro homem, se candidatando ao cargo de esposo. O grande acontecimento. Jerônimo e Carlos aparecem na delegacia para denunciar formalmente e acusar o Dr. Álvaro, Augusto e Roberta como suspeitos do assassinato de seu irmão Rafael. Jerônimo só quer justiça. Agora que ele sabe que seu irmão foi assassinado, haverá um inferno a pagar. Jerônimo garante para Carlos que ele foi distraído antes pelo seu amor por Renata, mas agora ele vai vingar o assassinato de seu irmão. Jerônimo assina a denúncia para iniciar as prisões. Carlos contrassina como testemunha. Augusto está irritadamente colocado a Renata até o saguão da empresa das Monterúbios. Ele explica como estará à disposição dela. Enquanto ele sai, Renata se pergunta por que Jerônimo não poderia ter sido assim com ela. Jerônimo pensa como ele poderia ter agido de forma tão diferente se soubesse que a morte de Rafael foi um assassinato, não um suicídio como a princípio ele pensou. Ele manda uma mensagem para Renata que sente falta dela, sabe que ela é inocente e a ama. O Dr. Álvaro está deitado na praça tomando goles de seu frasco sem fundo quando a polícia aparece para identificá-lo e prendê-lo. Ele fica muito feliz em se identificar, pois eles usam o nome de doutor. Bem na hora que o padre sai de uma loja e assiste tudo que ele pode contar para Karina, surpresa que termina de comprar coisas para a igreja e o centro de refúgio. Quando ela sai da loja, um marido queixoso mais incoerente foi expulso em uma viatura. Renata responde a Jerônimo que não entende nada sobre ele, mas ela não atende o telefone, fala ela em pensamento. Jerônimo ainda está tentando descobrir por que Renata não liga de volta. Ele não pode avisá-la do que está por vir. Vemos em tela dividida a tela tripla com Renata, como consegue fazer o trabalho de 3, e então ela encontra um caderno em um armário e corre para relatar a Matias que precisam conversar com Gonzalo e Honório sobre o que ela descobriu sobre o roubo na empresa. Roberto e Josefina chegam do hospital e pedem um copo d'água para tomar então comprimido. A empregada sai, enquanto isso Josefina começa a ligar para Gonzalo para avisar que elas chegaram em casa. Roberta afirma que, como Matias é seu marido, ele deveria ter vindo trazê-la para casa. A porta toca e Josefina, irritada, tem que se levantar e atender. Os 3 policiais dizem a Josefina que parece assustada que está procurando por Roberta Monterúbio. Ela fica momentaneamente aliviada. Então eles contam a Roberta uma segunda vez que eles têm um mandado de prisão porque ela é suspeita do assassinato de Rafael. Augusto encara Jerônimo algemado e pergunta por que eu faria isso em matar seu irmão. Jerônimo então postila que ele queria comprar as terras de Rafael, mas Rafael não as venderia.
Bem, isso deve ter a ver com Renata, então. Não tem nada a ver com ela, diz Jerônimo. Curiosamente, Aurora também está lá assistindo toda a transição atrás de uma parede de vidro do aeroporto sem mover mais do que a sobrancelha. Jerônimo diz a Carlos que se ele soubesse do assassinato em primeiro lugar, ele teria agido de forma completamente diferente. Carlos diz então, talvez você não tivesse conhecido Renata se não tivesse suspeitado dela na morte de seu irmão. Não, eu a conheci antes. Lembra ele da queda romântica lá do aeroporto. Antes mesmo de saber o que havia acontecido com o Rafael. Sendo assim, Carlos então diz que seus destinos estão cruzados, como quer que tenha acontecido. Augusto é levado para a cela em frente a Dr. Álvaro. Augusto acusa Álvaro de seus problemas. Álvaro, um pouco mais sóbrio do puro terror, diz, mas se você me fez desistir da autópsia, como eu tenho culpa? Os dois se lembram da conversa em que Gonzalo, Matias e Josefina estão ao lado da cama de Roberta. Ela chora lágrimas de crocodilo por seu bebê perdido e pela chance perdida de ser mãe um dia. Matias e Gonzalo aconselham a não perder as esperanças. Existem outras formas de ser mãe. Josefina então ataca eles para não minimizar a dor de Roberta. Pense numa bruxa, viu? Gonzalo calmamente diz a ela que às vezes a única esperança é ter uma atitude positiva. Este é um conselho que tenho quase certeza de que está completamente perdido para Josefina. Roberta diz que está muito triste porque Matias só se casou com ela pelo filho. O que eles farão agora? Ele diz que eles vão conversar mais tarde. Ela chora porque tudo que sentia por ele está ainda mais forte agora e ela nunca vai parar de agradecer pelo que ele fez por ela. Josefina zomba de sua aprovação enquanto Matias é esmagado pelo peso de sua própria culpa perdida. Vemos então que Renata chora na cama e pergunta a uma Constância reconfortante por que ela não poderia ter sido sua mãe, porque sua mãe não a ama e porque o homem que ela ama a atraiu. Neste capítulo também vemos que Carlos leva Matheus para uma surpresa romântica. Ao lado de uma linda cachoeira está uma mesa lindamente posta com flores e balões. É tudo para ela. Matheus não consegue falar, uma novidade para ela. Ela consegue chorar e sorrir ao mesmo tempo. Entre você e eu, as palavras não são necessárias, diz ele. Enquanto isso, Jerônimo volta ao hospital para falar com a médica de Roberta, a Marina. Eles apertam as mãos pela primeira vez e fazem um contato visual e o clima de romance então surge na novela. Voltamos para Renata e Constância, que ela fala sobre sua manhã insana e a gestão de Jerônimo de que Roberta causou seu próprio acidente. Renata não pode acreditar em coisas dessas a menos que Roberta não estivesse realmente grávida. E ela fingiu para prender Matias? Não. Constância garante que quando Gonzalo esteve em Cuernavacas, Roberta desmaiou, foi para o hospital e todos ficaram sabendo de seu estado lá. Renata suspira e diz que Josefina e Roberta não deixarão de culpar ela. Renata pelo acidente. Venha morar comigo então, sugere Constância. De volta ao romântico almoço na água, Carlos e Matilde contam histórias sobre quando se amaram pela primeira vez. Ele ficou encantado à primeira vista. Ela amava a maneira como ele conseguia engolir sua comida picante. Ambos querem filhos, mas antes discutem sobre isso. Carlos tem uma pergunta. Ele fica de joelho, atira um anel de plástico de chiclete e pede a Matilde então em casamento. A menina realmente chora hoje. Ela sonhou com esse momento por tanto tempo, mas nunca pensou que um dia chegaria. Ela acena que sim e um beijo prolongado daqueles de novela fecha o negócio então. Doutora Marina pede desculpa a Jerônimo, mas sem autorização de Roberta ou do marido, não pode dar a prova de DNA do bebê. Jerônimo admite que não quer que Roberta ou seu marido saibam, mas ele realmente precisa da prova. Desculpe, ela diz. Além disso, é tarde demais para fazer um teste de DNA de qualquer maneira. Jerônimo parece momentaneamente confuso quando doutora Marina garante que ela lutaria para ajudá-lo com outras coisas algum dia, mas para este caso em particular não. Carlos e Matilde estão de volta à fazenda, se deleitando com seu amor, quando o envelope chega. Ele contém os resultados da necrópsia de Rafael.
Carlos liga para Jerônimo e animadamente diz a ele que ele e Matilde estão noivos. Informando que o envelope chegou. Abra, instrui Jerônimo, depois da obrigatória cara impactada. Carlos avisa Jerônimo que não vai contar para ele por telefone o que está neste envelope, pois pode mudar a vida de Jerônimo. Renata encontra Augusto, que parece uma visita surpresa. Renata não parece tão satisfeita quando Augusto consigo mesmo está. Ele vê as malas dela e se pergunta se ela vai para a Bonita. Não, estou indo para a casa de tia Constância. Augusto pega suas malas e lhe dá o cartão de excelente advogado para que ela possa iniciar o processo de divórcio imediatamente. Ele marcou uma consulta para amanhã e gostaria de ir com ela. Uau, pense no senhor apropriado, poderia ser esse o nome de Augusto, viu? Quando Matias e Gonzalo saem do hospital, encontram Regina. Gonzalo explica brevemente sobre Roberto e Regina, diz que precisam conversar. Ele quer conversar também com ela. Renata lhe contou algo que o desconcertou todo. Podemos nos encontrar hoje à noite na minha casa? Ela pergunta. Gonzalo nem se incomoda em esconder sua alegria e felizmente concorda em se encontrar mais tarde. Cantu entra em contato com Antônio pelo cabine telefone e menciona sobre o seu celular não funcionar. Ele conta que Regina já voltou para casa e que ele voltará porque quem tem uma prova quer vê-lo na cidade do México ainda hoje. Ele pergunta se ele deve cuidar da segurança de Regina ou deveria ligar para Gonzalo. Antônio tem um ataque e diz que ele é o único encarregado da segurança de Regina e de encontrar a sua filha. Josefina reclama com seu namorado apaixonado que alguém está investigando seu passado e ela quer saber quem é. Ela precisa dele agora mais do que nunca. Ela ressalta que também precisa dela. Se ele quiser sua ajuda, continua. Ela terá que cumprir o que prometeu. Se ela não quer que sua mulher, então, ele não pode ajudá-la. Ela então espera para uma ligação dela mais tarde. Regina e Inês conversam em aproveitar o dia e não perder tempo. Inês diz que Andresito sai do hospital amanhã. Inês conta que viu a víbora de um esposo de Gonzalo há alguns dias atrás com sua filha, aparentemente que teve um aborto espontâneo. Mas eles estavam lá apenas um dia. Regina diz que é estranho, pois Gonzalo disse hoje para ela que Roberta acabou de perder o bebê. Carlos está estressado com os resultados de Rafael. Ele fica sério e pergunta a Matilde no dia da morte de Rafael quem estava na fazenda. Ela conta então o que aconteceu, que Rafael estava sozinho porque Lázaro e ela foram para a cidade. Quando chegaram em casa, encontraram um envelope deitado em seu quarto. Logo chegaram então Dr. Álvaro e Augusto e depois o padre, e encontraram uma bala em seu estômago de Rafael então. Carlos pergunta se ela se lembra de mais alguma coisa. Ela se lembra de encontrar então um bilhete de Augusto. Então Augusto estava aqui, diz Carlos. Matilde diz que sim, mas disse que não tinha ido até o quarto de Rafael. Carlos entrega então os resultados a Matilde e é a vez dela de fazer uma cara impactada. Isso não pode ser, ela soluça. Karina corre para a igreja e é parada por ninguém menos que seu marido cambaleante. Ela baba que ele é toda dele, tentando contorná-lo. Ela diz que ele roubou sua felicidade e inocência. Ele diz que nunca se divorciará dela e ela nunca será livre. Ele a agarra e o padre sai correndo e o chama de covarde. Escolha alguém do seu tamanho. O doutor diz a Karina, você sempre estará amarrada a mim antes de cair fora. O padre pede desculpa a Karina por não acreditar nela todas as vezes que ela implorou por ajuda, e ele se recusou a acreditar na verdade óbvia que o estava encarando. Ela diz que não tem problema, mas de uma coisa eu digo, já era hora. Carlos diz a Matilde não dizer uma palavra a ninguém até contar a Jerônimo. Manuela, Lázaro e Hermínia contam então parabenizar a dupla pela felicidade da notícia. Lázaro está feliz, mas também um pouco preocupado porque Matilde é uma simples camponesa e Carlos é um cara da sociedade. O que seus pais vão pensar? Carlos e Manuela falam algo sobre seus pais, deles virem e pedir a mão de Matilde em casamento. Não tenho certeza do que se tratava, seja como for, os pombinhos querem se casar o mais rápido possível e preparar então as bordas. Renata, com a ajuda instrutiva e desnecessária de Augusto, mudou-se para o lugar de Constância. Jerônimo liga para dizer que precisa ir embora, mas ele não quer ir até que ela esclareça as coisas entre eles. Ela repete que eles acabaram, mas Augusto se interrompe e comenta em voz alta: quer mais café?
Para Jerônimo ouvi-lo, Renata desliga e vai para o quarto. Augusto pisou em bolhas. Quando Jerônimo Linares aprende a deixar ela em paz, fala então Augusto com raiva. Em telas divididas, de Jerônimo: Renata, eu te amo e não vivo sem você, Renata. E Renata diz: o que eu faço com esse amor? Eu não quero te perder, saia já da minha vida, implora Renata em pensamento para que Jerônimo suma. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.